Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nessa noite, amém? Agradecemos ao convite do pastor Vicente, através do irmão Donizete, pastor Donizete, de estarmos aqui hoje, essa cidade muito conhecida pelo Brasil afora, dados os acontecimentos sobrenatural, o ET, então ficou muito conhecida. E hoje estamos aqui, Deus nos trouxe aqui, a gente nunca pensou de estar nessa região, apesar de ser nascido aqui em Minas, região de Muriaé, família, e eu estava dizendo ontem, faz 49 anos, que a gente saiu dali em direção ao Paraná, e pretendo, se Deus permitir, quem sabe em julho, a gente retornar ali, para levar alguns CDs, literatura, para alguns parentes, tanto da parte da minha mãe, como da parte do meu pai. Mas através desse encontro, aí dos moços, a gente acabou estando aqui hoje. Pregamos ontem lá, como que é o nome lá, irmão, do lugar? Sítio São João Maria da Fé, ontem e hoje de manhã, Já estivemos em Congonhal e por pouco eles nos segurariam lá, Mas nós já estávamos compromissados com o pastor Vicente, havia nos falado na sexta-feira à noite, E a gente já tinha tido esse compromisso de estar com ele aqui junto com vocês. E agradecemos a essa hospedagem, irmão? O povo de Deus é assim para onde a gente vai, Nós não temos nada de... Como Isaías 53, Eu acho que isso é o importante, E estar aqui, a simplicidade de tudo que a gente vê, por onde a gente tem andado, por esse Brasil, e até mesmo em outros lugares, Sempre tem sido assim, A gente agradece a Deus, e Deus tem abençoado muito nessa simplicidade, e nós agradecemos a Deus. Nós somos assim mesmo, acostumados a pregar nos sítios, nas fazendas, e o povo se assenta ali nos bancos duros, cadeira, ou até mesmo no chão. E já pregamos muitas vezes em fazenda onde não havia energia, luz de lamparina ou lampião, E essa liberdade debaixo de árvore, Poucos dias atrás, final do ano passado, tivemos com o pastor Nilson Barbosa em Rondônia, e lá naqueles ermos, naqueles assentamentos. Então você sabe, tem que tomar banho às vezes de canequinha, e dormir numa barraca, mas a gente se sente muito bem com o povo de Deus, Graças a Deus, da mesma fé, de mente semelhante como a de cima, dizia o profeta, Pois bem, nós vamos para a nossa leitura, que foi citada, São Mateus capítulo 27, Está comigo minha esposa, a Maria de Fátima, fica de pé, e também a Elda, o Eno já veio na frente, Está aí, e essa família, como dizia o pastor Donizete, então a família dele, a minha família, a família dele vai ser, Mas graças a Deus, creio que tem que ser assim mesmo. As famílias, elas precisam se dar bem, principalmente quando se toca o sentido do casamento, O Mongrin diz assim: se eu for casar um jovem e um das famílias não se der, eu não caso, Porque já começa dividido a família, vem os filhos, aí o neto não pode ver o avô porque
tem aquele problema de lá e o outro, fica aquela coisa tão ruim. Mas é boa essa liberdade, né? Quando as famílias podem se reunir, podem se ajuntar, podem ter companheirismo, né? Então isso é muito bom, graças a Deus. E essa mensagem tem nos proporcionado isso também. Vamos ficar de pé então, meus amados. Vamos ler então as Escrituras. Esperamos que Deus nos abençoe nessa noite. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, verso 21 e o 22. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Senhor, aqui estamos à disposição do Teu Espírito, ó Deus. Entregamos os lábios, o pensamento, a mente, tudo ao Senhor agora, para o Senhor usar em prol desse culto nessa noite. Trate conosco, Senhor, tanto na esfera externa como interna, Senhor. Nosso corpo, nosso espírito, a nossa alma. No nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus, né? Eu estou com o sermão trazido pelo profeta, cujo título é: que faremos com este Jesus chamado Cristo? Eu creio que o motivo principal de estarmos nessa mensagem é porque almejamos o arrebatamento. E temos visto que é o ensinamento único que nos prepara para este momento. Porque se não fosse isto, teria outros lugares muito melhor para estarmos nessa noite, não é verdade? Mas eu creio que todos vocês, tanto os anciãos, os de meia idade, os jovens, adolescentes, todos estão aqui. Eu creio que a visão é esta, né? Eu quero ser arrebatado. Eu não quero estar aqui para a grande tribulação. Então você sacrifica tudo, seus direitos, os prazeres que poderia ter, para estar nessa mensagem, entregando a sua vida por causa deste arrebatamento, que foi o que me chamou a atenção quando ouvi a mensagem. Em 1977, aos meus 17 anos de idade, eu pensei: eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. E se este é o caminho, então eu vou caminhar por ele. Sendo fácil ou difícil, pagarei o preço preciso e necessário para estar neste arrebatamento. E pensávamos que ia acontecer logo, né? Parece que o arrebatamento já ia ser no próximo mês. Quem sabe não teria nem mais o final do ano de 77, o arrebatamento já sucederia. Ouvimos aquelas mensagens trazidas pelo pastor Joaquim, pelo rádio, que chacoalhava mesmo, e aquilo então parecia que o arrebatamento ia ser logo, mas o tempo foi passando. Isso já faz 30 e tantos anos, estamos aqui. Mas disposto como sempre, animado como sempre, crendo da mesma maneira, né? E se tiver mais 30 anos pela frente, eu diria como Paulo: e Deus me permitir viver, eu digo como Paulo disse: eu sei que ficarei, estarei aqui,
crendo da mesma forma. A minha fé não é diferente da fé que eu tinha quando eu aceitei a mensagem em 1977. Sendo batizado no dia 4 de novembro. Nunca esqueci essa data especial. Né? Então, estamos todos aqui no mesmo objetivo. O arrebatamento. E para isto, você precisa ter a sua convicção. Como Paulo, o apóstolo, diz: eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso. E a minha decisão, a minha fé, a minha crença, como a de vocês também, eu creio assim, não depende do que pensa o nosso vizinho, do que pensa alguém, da opinião popular do dia no qual nós estamos vivendo. Não depende disso. Mas a nossa fé está baseada exclusivamente na revelação pessoal que Deus tem dado a cada um de nós. Porque, afinal de contas, nós temos aprendido que Deus não tem netos. Deus só tem filhos e filhas. Por isso, cada um tem que ter a sua experiência com Deus, experiência pessoal, ser revelado. Essa é a coisa principal. Então nós não estamos seguros em homens, ou em homem. Nós estamos segurando na palavra. Então o profeta diz: tudo pode falhar. Ainda que todos caiam, você não cai. Porque você está seguro na palavra. Nossa fé não está no homem, né? Nossa fé está na palavra. Então isso não depende, o modo de viver, a nossa fé, a nossa doutrina. Para nós seguirmos ela, nós não estamos dependendo da opinião de terceiro. Não é verdade? Porque se fosse depender da opinião de alguém, talvez você não estaria aqui nessa noite. Até mesmo de um parente. O que é que você vai fazer? Eu não vejo nada nesta mensagem. Essa mensagem parece que é uma coroa de espinho, parece que escraviza as pessoas, tira a liberdade das pessoas, tira a liberdade da mocidade, tira a liberdade das famílias. Então, há muitos pensamentos a nesse respeito. Mas você sabe em quem você tem crido. E você está aqui porque você creu nisto. Você não é obrigado, eu não sou obrigado. Não, nós não estamos aqui amarrados, nós não viemos para cá algemado. Não, você vai ter que crer nisto. Não. Mas com total liberdade. Você está aqui nessa noite, veio por amor. Né? Veio por amor. Estamos nessa mensagem porque amamos o Senhor Jesus Cristo. Amamos o que é certo, amamos o que é correto, o que é verdadeiro, e estamos procurando fazer o melhor. Eu sempre tenho dito, nós temos que lutar para atingir o 100%, porque lutando para atingir o 100%, aí você consegue 80%. Que já é uma boa nota, né? Uma boa nota. Agora, se dizer, não, se eu alcançando 80, tá bom, aí já cai para 60, 50, e às vezes até numa margem que pode ser reprovado. Mas lutamos para alcançar o 100%, lutando para alcançar a perfeição.
E quando nós lutamos desta forma, se falharmos, Ele completa o resto, porque Ele está vendo que você está lutando. Então não dependemos da opinião popular. Foi onde Pilato errou, onde Pilato falhou. Por quê? Porque antes ele se comprometeu com a sua própria palavra. Ele disse assim: não sabe que eu tenho poder para te soltar e tenho poder para te crucificar? Então, com esse poder que ele tinha, ele não deveria depender da opinião do povo para soltar o justo, no qual ele disse: eu não vejo nesse homem, não encontro nele crime algum. Eu não encontro crime nesse homem, falha nele. Então, para que ele ter que depender, qual dos dois vocês querem que eu solte? Ele deveria, então, ter tomado uma posição, dizendo: não, eu não vejo desse homem crime algum, e eu solto ele. Mas ele colocou na opinião do povo, para que o povo decidisse, e o povo então decidiu que deveria soltar a Barrabás e crucificar a Jesus, chamado o Cristo. Pois bem, meus amados, vamos seguir um pouquinho. Até que hora eu tenho, irmão? Nem vi que hora eu comecei. Até que hora, pastor Vicente? Meia-noite? Pois bem, então nós temos aquela escritura, Gálatas capítulo 1, Efésios capítulo 1, Paulo mostra que o ministério dele foi pela vontade de Deus. Encontramos através das escrituras muitas pessoas que, se eles dependessem da opinião do povo, da opinião popular do dia, da religião, eles estariam todos perdidos. A começar de Paulo, que até mesmo Ananias, um discípulo do Senhor, quando Jesus falou com ele: Ananias, você vai até a rua direita, na casa de um Simão, certo Simão, porque lá está um homem que tem por sobrenome Saulo, e ele está orando. Quando o Senhor falou para ele, pronunciou esse nome, Ananias disse: Senhor, esse homem eu tenho ouvido muito a respeito desse homem, e como ele tem perseguido a sua igreja. Veja, ele tem perseguido, e se dependesse da opinião dele, ele não teria ido. Mas Deus teve que dizer: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Então Ananias foi. Mas se dependesse dele mesmo, ele teria recusado, ele não teria ido. Por quê? Porque a fama do homem era muito grande, era um perseguidor, assolava a igreja, assolava o povo, e tinha poder para isto. Mas Deus o conhecia, e Deus não precisou de pedir opinião de ninguém para salvar a Saulo, como ele não teve que pedir opinião de ninguém para te salvar, para me salvar, para nos salvar. Quem sabe se Deus fosse pedir opinião até mesmo para a sua esposa, você estaria reprovado. Nem ela daria o voto para você, nem o marido daria voto para a esposa, os filhos não dariam voto para o pai, se Deus fosse perguntar para ele se ele podia salvar aquele homem.
se ele poderia salvar aquela mulher, se ele poderia salvar aquela moça, se Deus fosse perguntar para nós. Mas ele não perguntou para ninguém, porque ele é soberano. E ele não precisa perguntar para ninguém o que ele vai fazer, o que ele tem que fazer. Quem sabe se ele fosse perguntar para José se poderia usar a noiva dele, quem sabe José negaria. E assim por diante, se ele fosse perguntar qual seria a opinião popular acerca daquela mulher de São João 8, Maria Madalena, quantos de nós daria o voto a favor daquela mulher para ser salva? Mas Jesus não dependeu da opinião, porque a opinião deles já estava formada, eles já tinham a opinião deles acerca daquele assunto, eles já tinham opinião. Ela tem que morrer, a lei manda que seja apedrejada. Porém, o Senhor, o misericordioso, mostrou para eles que ele não tinha vindo para condenar a ninguém, dando liberdade para eles apedrejá-la sob uma condição. Jesus não proibiu eles de apedrejá-la, mas ele impôs uma condição para eles: o que estivesse sem pecado começasse o apedrejamento. E na presença de Jesus é onde todo mundo encontra sua baixeza, sua miséria, sua vergonha. É na presença de Jesus. Quando chegamos na presença dele. Mas aí você segue. Quando Jesus tomou aquela decisão de ir posar na casa de Zaqueu, meu Deus, o povo logo já deu conta de: Senhor, mas o Senhor vai se entrar para ser hóspede de um homem pecador? Agora imagina se Jesus tivesse, antes daquilo, perguntado para os discípulos, para o povo que seguia eles: eu estou pensando de nós, vocês vai comigo, nós ir lá na casa deste homem. De Senhor, o que é isso? O que os demais vão pensar de nós? Se nós entrarmos na casa deste homem, esse homem é um publicano, esse homem é um pecador. Mas Jesus não pediu opinião para ninguém, e nem para Zaqueu se ele podia ir. Ele falou: eu vou e pronto. Hoje me convém posar na sua casa. Quem sabe Zaqueu ficou até em aperto, né? Será que a minha esposa não vai, esse povo todo chegar lá em casa sem avisar? Mas hoje me convém. Ele é soberano. E nós estamos diante da presença deste Deus. Deste Deus. E eu gosto muito disto. Veja bem, em São Mateus 16, do verso 13 e 14, nós vamos encontrar Jesus fazendo uma pergunta para os seus discípulos: quem diz os homens a ser o Filho do Homem? Aí você vai ver qual era a opinião do povo acerca dele. Não, um dizia que ele era isso, era aquilo outro. Mas logo ele virou para os seus e disse: vós. Isso é o povo lá de fora. Eles pensam que eu sou isto: João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Mas e vocês? Porque chega a hora que nós temos que expor a nossa opinião, o que nós pensamos acerca disto.
Porque falar o que os outros pensam, que alguém pensa, às vezes é muito fácil. Mas na hora de você dar a sua opinião, aí não é fácil. Aí é que a coisa fica difícil. Houve um silêncio naquele momento. Um silêncio. E esse silêncio foi quebrado quando Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem sabe o coração dos demais batiam forte, enquanto Jesus ainda não havia dado a resposta se Pedro estava certo ou estava errado. Ele expôs a opinião dele, o que ele achava. Mas de repente Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. O que dizia a opinião popular acerca do seu nascimento, da sua vida, de Maria? Então nós seguimos essas passagens bíblicas e nós nos deparamos com tudo isto. Mas graças a Deus, como disse Paulo aos Gálatas capítulo 1, versículo 15 ao 17, ele disse que quando Deus revelou isto para ele, ele nem sequer foi lá em Jerusalém consultar os apóstolos. Quando Deus revelou aquilo para ele, só que aquela revelação era a mesma que ele tinha dado para Pedro, não era uma revelação paralela, era a mesma revelação, porque quando eles encontraram, eles estavam olho por olho na doutrina. Onde Pedro batizava em nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo também batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus não pode falar uma coisa para um e falar uma coisa para o outro. Por isso a Bíblia, de acordo com a história, escrita por 40 escritores, em um período de mais ou menos 1600 anos, e não há choque com o que um falou, com o que o outro falou. Às vezes nós olhamos de um certo modo e parece como São Mateus 28, capítulo 28, versículo 19, olhamos às vezes e parece que é um choque com Atos capítulo 2, versículo 38. Mas não há choque. Não há nenhum choque entre São Mateus capítulo 28, o que Jesus falou, com o que o Espírito Santo falou na boca de Pedro no dia do Pentecoste. Muitos olham e às vezes acham que ali é um choque ali, mas não há. Quando esta roda vai rodando do profeta, essa engrenagem, ela vai encaixando perfeitamente. Aleluia, graças a Deus. E assim nós seguimos todos esses personagens que nós encontramos nas Escrituras. Mas Pilato dependeu disto. E se você depender disto, você não alcança a fé para o arrebatamento. Nós não alcançaremos a fé para o arrebatamento se nós dependermos da opinião, da religião, seja ela mais velha, mais nova, seja ela qual for. Se dependermos disto, nós não vamos. Nós nos tornaríamos como
como diz o apóstolo Tiago, uma folha. Nós não tornaríamos algo jogado de um lado para o outro, um dia crendo de uma forma, um dia crendo de outra forma. Porque há muitas maneiras de crer. Como diz o profeta, até mesmo tocante ao batismo, alguém diz não, tem que batizar para trás, porque quando morre cai para trás. O outro diz não, mas ele caiu para frente, tem que batizar para frente. E muitas maneiras. Mas há uma maneira certa que a Escritura nos mostra, que tem vindo a nós através dos apóstolos e dos profetas. E por isso diz a Bíblia Sagrada para nós, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. E creio que nós estamos na doutrina dos apóstolos. Porque o profeta irmão Brana restaurou para nós a doutrina dos apóstolos. Irmão Brana não criou nenhuma doutrina paralela, mas ele pregou, ele restaurou, ele veio para restaurar. Ele não veio para criar nada. Por quê? O batismo nas águas em nome de Jesus Cristo tinha ficado aonde? Lá em Jerusalém. Ficou lá atrás. E a Santa Ceia com pão asmo, com vinho, com ato lava-pés, tudo havia ficado lá atrás. Ele então foi lá e buscou isto, restaurou isto. Mas não é invenção dele. Não é invenção do irmão Branham, não é invenção do profeta, não é invenção de alguém, é a Bíblia Sagrada. Então nós temos hoje o Evangelho restaurado, como os apóstolos pregaram. Veja, a coisa original. Então nós agradecemos a Deus por isso. Eu dou graças a Deus por isso. Graças a Deus. Por quê? Porque nós temos isto hoje. Nós sabemos em quem nós temos crido, onde nós estamos firmados. Não somos robô. Não. Não estamos sendo dirigidos pela mente do homem. Nós estamos sendo dirigidos pela palavra. O Espírito Santo através da palavra. Por isso que as irmãs vestem desta forma, os irmãos atuam desta forma. O profeta diz: nosso jovem não bebe, não fuma, não prostitui. É por causa disto. É por causa da palavra que tem entrado em vossos corações. Mas não é uma cerca elétrica que proíbe, que cerca vocês. Vocês estão livres. Não tem cerca elétrica prendendo ninguém. Nós temos livre-arbítrio. E Deus quer ver nós assim. E você dizer: não, eu não faço isso porque eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Não é porque alguém está me sondando. Alguém chegou a perguntar para um irmão certa vez, para os irmãos, disse: escuta, o pastor de vocês sonda vocês, fica sondando vocês escondido? O irmão disse: não, nosso pastor nem mora aqui na cidade, ele mora em outra cidade, vem uma vez por mês aqui. Ele disse: não, o nosso pastor fica de trás do poste, para ver se não tem alguém indo no cinema, ver se não tem alguém fazendo alguma coisa. O pastor ficava sondando, camuflado, vigiando as pessoas. Não, nós não precisamos disso. Nós sabemos que nós temos o Espírito Santo que vigia os nossos jovens, vigia o nosso povo. Nós temos o Espírito Santo, e esse sim te acompanha. Onde você vai, ele está te acompanhando. Aleluia. Não só para ver nós fazer alguma coisa errada e falar, não, mas para nos guardar de cair no erro, para nos guardar de tropeçar. É para isso que Ele nos sonda, é para isso que Ele está conosco, para te livrar
de tantos males, de tantos perigos que rondam a cidade, Ele está com você. Se você ora quando sai da sua casa, entrega o seu caminho ao Senhor, né? Senhor, eu estou voltando para o meu trabalho de novo. Vou fazer o mesmo trajeto que tenho feito. E o Senhor sempre me guardou. E creio que mais uma vez o Senhor vai me guardar. E Ele te guarda na ida. Você vai para o trabalho, trabalha o dia todo, volta para a sua casa, Ele te guarda na volta. E quantos anos isso tem acontecido desta forma? Quantos anos? Então é um privilégio, irmão. Graças a Deus. Então eu vivo essa palavra, procuro viver por amor. Aleluia. Por amor a isso. Mas o profeta disse, nesse sermão, ele diz assim aqui para nós, no parágrafo 145. Por quê? Porque a história, inclusive é uma lenda, diz o profeta, de que Pilatos se suicidou. Suicidou. Porque ele recebeu a notícia. Se nós lermos aqui no versículo anterior aqui, nós vamos encontrar, diz a Bíblia para nós, que quando ele estava ali, assentado no tribunal, a mulher dele veio e falou: não entre nesta questão desse justo. Veja aqui no versículo 19: estando assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Não entre nessa questão, deixa eles resolver isto. Você não precisa entrar nisto. Então, se a questão é eles que querem resolver, é eles que querem matar o homem lá, deixa eles resolver entre eles isso aí. Mas você fica fora desse problema. Você não precisa se comprometer com isso. Mas mesmo assim, ele tentou resolver isto. E o resultado? Se envolveu, lavou as mãos com água, tentou inocentar a si mesmo, mas nada resolveu. Então o profeta disse, essa lenda diz que na Suíça ele se matou. E o profeta diz assim: não tente fazer isto, não deixe o seu fim ser como o de Pilato. Não. Ele deveria tê-lo aceitado em seu coração. Esta é a única maneira de você tirá-lo das suas mãos, é tomá-lo em seu coração. Não cometa este mesmo erro. Eu creio que estou falando para gente batizadas, não sei se há algum visitante aqui, mas talvez tenha através do meio de comunicação, nos ouvindo. Ou alguém que poderá ouvir, não sei se está sendo gravado, essa gravação amanhã. Então, há coisa que você não precisa se envolver nela. Falar sem saber. Veja, dar a opinião, dar a sentença sem saber nada do que se trata. Sentenciar, não. Mas é melhor ficar, não, eu não entendo isto. Eu não compreendo isto. O que você acha desse profeta que eles pregam por aí, de William Marron Branham? O que você acha? Se eu não entendo, a melhor coisa a fazer, eu não sei. Eu prefiro ficar calado do que falar aquilo que eu não sei. Então ele se envolveu e o preço foi caro. Mas graças a Deus, que Deus tem vindo a nós, quando Ele esteve nas nossas mãos, quando Ele foi colocado nas nossas mãos, nós
aceitamos, tiramos das nossas mãos e colocamos em nossos corações. Aleluia. Em nossos corações. Pilato nunca tirou das mãos. Você sabe disso. Ele gritou, clamou, tentou todo o plano que pôde. Ele falhou em tirar. Há uma legenda lá na Suíça, onde a água azul flui, onde ele cometeu suicídio. Você conhece a história sobre isto? Finalmente deixou louco e cometeu suicídio porque ele não se arrependeu. Ele não podia arrepender-se, nem um pouco, mais do que Esaú podia arrepender, se ele havia feito aquilo. Não deixe isto acontecer com você. O tempo passar. Diz a Bíblia lá em Eclesiastes 3 que para tudo há o seu tempo. E às vezes podemos deixar a coisa passar do tempo. Passar do tempo. E quando vamos buscar, já é tarde demais. Vamos clamar, é tarde demais. Mas lá em Hebreus nós encontramos que ele disse: hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da provocação no deserto. Quando ele falou, e o povo endureceu o seu coração, e o povo não quiser dar ouvido, até que foi tarde demais. Mas você ouve isto, este dá uma alegria, produz uma alegria, porque você diz: graças a Deus, eu estou do lado de dentro. Eu estou dentro. A porta pode fechar a qualquer hora. Você não teme, porque você já está dentro. Dentro da mensagem, dentro da misericórdia, da graça. Então não importa se essa porta vai fechar hoje ou amanhã ou a qualquer hora, eu não estou preocupado, porque eu já estou dentro. Você diz: eu já estou dentro. Aleluia. E estou com prazer, porque não adianta pedir misericórdia se não entrar debaixo da misericórdia. Mas Raabe, aquela mulher lá de Josué 2, capítulo 3, ela pediu misericórdia, mas ela ficou debaixo da misericórdia. Ela não saiu. Ela pediu misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. E quando o juízo caiu, ela estava guardada. Guardada. Ela não saiu. Ela ficou ali. Ainda que foi tentada a sair às vezes. Foi tentada, como às vezes nós somos tentados. Mas não saímos. Não fraquejamos. Porque a hora é propícia a isto. A propícia a isto. Eu estava pregando no rádio, eu disse sobre Jesus. Jesus não fraquejou. No Getsêmani, você veja que foi a pior hora da vida dele, foi ali. Quando o seu suor se tornou em gota de sangue. E ele disse: Pai, se quer, passa de mim este cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ele não fraquejou, porque ele sabia que ele tinha alguém dependendo dele. E como pai, como mãe, como cristão, como pastor, diante da luta, das afrontas, dos desafios, você diz: meu Deus, não me deixe fraquejar nesta hora, porque tem alguém dependendo de mim. Tem alguém que está espelhando em mim. Tem um filho, tem uma filha que está espelhando ali. Então você diz: não me deixa fraquejar nesta hora,
porque o meu fracasso será um prejuízo muito grande para a minha família, para os meus filhos, para aqueles que confiam, que se espelham em mim, que está seguindo as minhas pisadas. Então Jesus não fraquejou. Foi difícil? Foi. Mas ele manteve firme. Ficou irreconhecível. Não dava para reconhecer o Senhor. Não tinha um lugar. Quem sabe poderia encontrar um lugar são no seu corpo. Mas ele venceu. Tudo por nossa causa. Porque ele sabia, se eu fraquejar nesta hora, a minha igreja estará perdida. O que seria de todos nós nessa noite, se Jesus tivesse fraquejado? Se ele tivesse dado por vencido, tentar salvar a ele mesmo? Mas ele não fez. Ele pôde então salvar a todos nós. Então ponha a sua fé na palavra de Deus nessa noite. Como você tem feito? Não dependa de ninguém. Para você crer, da opinião. Não, mas tenha a sua convicção. Se eu sofrer, eu vou sofrer por minha decisão. Eu escolhi. Eu vou pagar o preço. Porque a pior coisa é quando você sofre porque alguém te influenciou aquilo. Não, se eu não tivesse dado ouvido ao fulano, eu não estaria nessa condição. Se eu não estaria dado ouvido, mas eu dei ouvido, eu não deveria ter ouvido aquela pessoa, eu não deveria ter ouvido aquele amigo, eu não deveria ter ouvido, mas eu ouvi, e hoje eu estou sofrendo. Mas se você sofre, não, eu escolhi isto, eu tenho uma boa consciência, eu estou sofrendo, mas eu escolhi este caminho. Ele é estreito, ele é apertado, ele é difícil, mas eu escolhi isto. Eu estou aqui por minha livre, espontânea escolha. Não foi meu pai que obrigou, não foi minha mãe que me obrigou, não foi nada, mas eu escolhi isto. Oh, que Deus nos abençoe uma vez mais. Aleluia. Deus nos abençoe. Nesta hora, estamos aqui, eu escolhi isto. Eu sou feliz porque eu escolhi. E quando você escolhe algo, às vezes alguém pode olhar e dizer assim, ó, mas fulano está sofrendo. Para eles você está sofrendo, mas para você não é sofrimento. É a minha escolha. É a minha escolha. Eu não estou sofrendo, é a minha escolha. Oh, mas aquela senhora sofre. Você veja bem o calor, e o cabelo dela é grande, e aquela roupa, ela deve estar sofrendo. Você diz, não estou sofrendo, é a minha escolha. Oh, aquele homem deve sofrer demais. Ele deve sofrer demais. Oh, quem sabe ele gostaria de estar lá no bar, ele gostaria de ir naquela festa, deve sofrer demais, porque ele não pode ir, porque a igreja dele não permite. Não é porque a igreja não permite, é a minha escolha. É a minha escolha, é a sua escolha, é a nossa escolha. Nós escolhemos isto. Eu escolhi isto. Não foi sofrimento para Moisés. Quem sabe passar necessidade, sofrer também sede com o povo, porque a mesma necessidade que o povo passou, Moisés também passou. Mas era a escolha dele. Não diz a Bíblia que ele escolheu sofrer com o povo de Deus? Era a escolha dele. Então não era sofrimento, é a minha escolha. Essa é a minha escolha. Eu sou feliz, eu escolhi estar aqui com esse povo no deserto. Deixou a fartura, deixou o palácio, deixou tudo que ele tinha de
ser o próximo faraó, tudo, para estar lá. Era a escolha dele. Então você agradece a Deus. Eu agradeço a Deus. Senhor, eu escolhi. Eu escolhi estar aqui com esse povo. Eu escolhi seguir essa mensagem. Aleluia. Quando o Senhor apresentou, o Senhor me escolheu e eu deixo ser levado por isso. Então que Deus te abençoe. Que a sua escolha te faça cada vez mais feliz. Cada dia mais feliz. À medida que os dias vão passando, o caminho vai se estreitando, a alegria vai aumentando em nossos corações. Porque você sabe, estamos chegando. Estamos chegando, a pirâmide vai se estreitando, mas isso é uma prova de que muitas coisas vão saindo de nós e nós estamos chegando à perfeição. Deus abençoe a vocês todos, meus irmãos. Deus os cure, Deus vos abençoe, Deus faça resplandecer sobre si o seu rosto e te dê a paz. Supra as suas necessidades, quer seja física como espiritual. Inclinemos nossas cabeças. Amantíssimo Deus, estamos aqui, ó Deus, porque amamos o Senhor. Já foi falado, já foi orado. Ó Deus, esse povo ama o Senhor. Ó Deus, eles não estão aqui nessa noite por falta de opção. Não é isto, Pai. Porque há muitos locais nessa cidade onde poderia ir, passar horas, divertir. Ó Deus, mas eles escolheram estar aqui nesta noite. Vieram, ó Deus, andando, vieram dirigindo seus próprios veículos, ó Deus. Pai, vieram, ó Deus, entrar numa rua, outra rua, chegaram aqui, ó Deus, livremente, Pai, e se assentaram aqui dentro, ó Deus. Estão todos livres. Poderia ter saído antes de começar o culto, poderia ter ido embora, mas eles estão aqui, ó Deus, porque queriam ouvir a Tua palavra. Ó Deus, receber essa porção desta noite, o pão nosso de cada dia. E nós estamos aqui, e o Senhor nos deu o pão para esse dia, Senhor, o qual vai nos dar condição de enfrentar as lutas dos dias de amanhã. Muito obrigado, Pai. Continua abençoando ao pastor Vicente, pastor Donizete, todos os irmãos auxiliares. Deus, aqui nessa noite, as irmãs que tocam, que cantam, que louvam o Senhor, ó Deus, que o Senhor possa receber cada dia mais o louvor de cada um, ó Pai, dando voz e condição, Senhor. Perdoa nossos pecados. Se falhamos em alguma coisa, se falamos alguma palavra indevida que não deveria ter falado, Senhor, ou se pensamos alguns pensamentos incorretos, ó Deus, nós pedimos perdão, quer seja por palavra, pensamento ou obra, e queremos sair daqui com nossos corações felizes e alegres nesta noite. É o que te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, pela cura, ó Deus, por tudo que o seu povo precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.